Senhor. Glória ao nome do Senhor. E todo olho verá. Todo olho verá. Isso nós damos glória ao Senhor, porque desde agora, pela fé, nós já o contemplamos, nós já o vemos. Por favor, pegue a sua Bíblia. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9. Estamos pregando estas mensagens todas debaixo do mesmo tema, que é preparados para a volta de Cristo. Você está preparado? Você está preparada para a volta do Senhor Jesus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 9, diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui os que dormem são os mortos, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos orar para que essas palavras de fato consolem o nosso coração. Deus, obrigado pela Tua palavra, pela revelação da Tua vontade que nós temos aqui diante de nós. E obrigado por poder ter nesse momento a expectativa, a esperança de que o Teu Espírito Santo vai trazer o entendimento, não apenas o entendimento intelectual para a gente saber das coisas, mas também o poder do Espírito Santo para nós vivermos a nossa fé em Ti. Obrigado pela Tua misericórdia e graça, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, eu sei que tem uns poucos aqui, que no nosso meio aqui, pelo que eu olho assim, né? Não vão saber do que eu vou falar agora, mas na minha casa tinha uma radiola. E lá em casa tinha discos, não eram discos voadores, eram discos de vinil. Meu pai tinha muitos discos com hinos e tudo mais. E tinha um disco lá em casa que tinha uma faixa que não era música, mas era uma narração a respeito da volta de Jesus. E eu me lembro de criança ficar às vezes escutando essa narração, e ela era bem impressionante. Até umas partes assim eu decorei. Ele dizia assim: um dia comum como os demais, tudo corre rotineiramente, quando que de repente, num abrir e fechar de olhos, os céus se transformam como se nuvens fossem coloridas, em uma visão majestosa das alturas, e vê-se grandes portas abrindo, de par em par. Ouve-se o ecoar de grandes trombetas. O mundo inteiro é abalado naquele instante, ao ouvir o som de majestosas trombetas que igualam por todos os rincões da terra. O alarme é geral. Os povos das grandes cidades, os trabalhadores nos campos, os que viajavam, todos
pararam naquele instante. O mundo tinha parado, as atenções estavam voltadas para o céu. Pensa uma criança escutando isso, irmão. É tenso escutar o negócio, falar, Jesus está voltando mesmo. E o problema com esse disco, irmãos, não é que a boa intenção da pessoa que fez a narração, que era despertar a igreja, olha, Jesus Cristo está voltando, mas é que ele mesmo dizia que aquelas eram imaginações inspiradas ele diz assim, imaginações inspiradas a mim, como um brado de alerta a todos quantos ouvir. Logo, era uma coisa assim meio inventada, porque não eram coisas que a Bíblia diz que serão assim, tá, que Jesus vai voltar, até que nuvens e tudo mais, tudo bem, mas o resto, muitas coisas lá eram coisas que ele imaginou e até achava que essas imaginações fossem inspiradas por Deus para ele sair dizendo para todo mundo. Como eu era criança, eu achava que era assim. E os Tessalonicenses, irmãos, essa igreja aqui que recebeu essas cartas, né? Estamos pregando a primeira, depois vamos pregar a segunda. Eles também eram como que crianças, porque não na idade, mas eles eram novos na fé. Eles não sabiam muitas coisas a respeito da volta de Jesus. Eles tinham ouvido falar que Jesus ia voltar, eles tinham escutado isso quando eles ouviram o Evangelho. Mas e como que vai ser isso? Então, como eles vinham de uma cultura grega cheia de ideias a respeito do que acontece depois da morte, então para os gregos, uma parte dos gregos acreditava que depois da morte não tinha mais nada, a vida era só isso aqui, quando morreu acabou. E outra parte acreditava que na morte havia uma libertação do espírito, o corpo era uma coisa má, e quando a pessoa morria, aí o espírito era liberto para vagar aí com um estado aí especial, diferente, melhor do que com o corpo. Claro que todas essas duas coisas não são o que a Bíblia diz a respeito da vida depois da morte. E o apóstolo escreve então essa carta com esse objetivo de esclarecer para os Tessalonicenses a respeito da volta de Cristo. E eu tenho pregado e insistido, acho que eu falo em quase todas as pregações, acho que vou falar até o fim, e para deixar bem claro a você, porque esse é um assunto que desperta muita curiosidade, e eu quero dizer para você que o mais importante de todas as coisas que nós estamos pregando não são os detalhes de como será a volta de Jesus, mas muito mais importante é que você aprenda como estar preparado, porque mesmo que você não saiba ou não entenda ou discorde de algum detalhe a respeito da volta de Cristo, o que vai fazer diferença entre subir ou não subir com o Senhor é a maneira como você tem vivido o seu relacionamento com Deus, se você está ou não está preparado. Nós precisamos aprender como viver e agradar a Deus. Essa frase até tirada aqui do capítulo 4, verso 1, ele diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Aquilo que vocês receberam, ele disse assim, vocês já aprenderam, eu ensinei para vocês aí, como viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo. Então se você estiver aí vivendo a sua vida cristã, irmão, parabéns, é isso mesmo, vamos viver, mas continueis progredindo cada vez mais, ou seja, é um processo a nossa vida com Cristo. A sua vida com Cristo de hoje já é diferente da sua vida com Cristo de ontem, porque há um progresso espiritual, há um crescimento. Deus quer que você cresça espiritualmente, e é disso que nós falamos aqui quando nós falamos sobre santificação, quando no verso 3 nós encontramos aqui, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e nós aprendemos que santificação é diferente de santidade. Por que é diferente? Mas santificação não é para a santidade? A santificação tem a santidade como alvo, mas a santificação é um processo na nossa vida. Irmão, você foi salvo em Cristo Jesus, no dia em que o Senhor te escolheu na eternidade, você nem nascido era, mas você foi salvo em Cristo Jesus, no dia em que o Espírito Santo converteu o seu coração e você entregou sua vida a Cristo. Então ele pode dizer, eu fui salvo naquele dia.
mas você será salvo ainda na volta do Senhor Jesus. E digo mais, você está sendo salvo hoje, quando o Espírito Santo atua na sua vida, desviando você do pecado, ensinando você a viver de maneira que agrade a Deus. Então a salvação ainda está acontecendo na sua vida, ela já é garantida para você, mas ainda há um processo transcorrendo, e nós sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu explicava aqui na semana passada que é preciso que você esteja no processo. Você pode não estar, não ser aquilo que Deus deseja que você seja, e até está trabalhando para que você seja, mas você já não é mais aquele de ontem, aquele do passado. O processo começou, e se não tem um processo acontecendo na sua vida, não tem salvação aí. De modo que você tem que ter esperança, porque Deus está agindo na sua vida. E na pregação ainda, você via na semana passada o destaque que nós temos aqui para a questão da pureza sexual. E ele diz: eu quero que vocês andem em santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você vai ver, irmão, na maioria das vezes em que você encontra listas de pecados na Bíblia, que esse assunto ele tem destaque. Geralmente começam-se as listas de pecado por essa área, porque é uma área onde nós somos tentados, onde continuamente nós somos tentados, e é preciso prestar atenção e saber como lidar com a nossa vida, saber como possuir o próprio corpo. Isso nós vimos na semana passada. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca o olho. Se a tua perna direita te faz tropeçar, arranca a perna. Mas Jesus está mandando amputar a perna, amputar braço, arrancar olho. Não é literal, mas dá a entender o que você precisa fazer. Se tem uma coisa na sua vida que está desviando você do caminho de Deus, você precisa tirar essa coisa daí. Você não precisa talvez arrancar o olho, mas às vezes precisa sair dessa rede social. Você não precisa arrancar o olho, mas talvez precisa desabilitar um aplicativo que está aí no seu celular. Você não precisa arrancar uma perna, mas talvez precisa parar de andar com certas companhias que na verdade você deveria estar influenciando, mas considerando que isso não está acontecendo e você sabe que você não está dando conta, então sai de lá. Eu preciso me conhecer, você precisa se conhecer, eu preciso saber o que eu dou conta, e você precisa saber o que você dá conta. Determinada coisa talvez eu possa assistir, talvez você não possa assistir. Determinada coisa talvez você possa assistir e eu não posso assistir. Eu preciso me conhecer. O Sun Tzu, que é um sujeito que viveu aí 500 anos antes de Cristo, escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, que até hoje é best-seller, é reconhecido como o primeiro tratado a respeito da guerra, como fazer uma guerra e ganhar uma guerra. Ele diz o seguinte, que se você não conhece o seu inimigo nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Mas se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você não precisa ter medo de nenhuma batalha. E a vida cristã é uma batalha. E você tem que saber quem é seu inimigo. Satanás é seu inimigo, o mundo é seu inimigo, a sua carne é sua inimiga. Eles vão trair você se você confiar neles. Eles vão te assaltar, eles vão derrotar você. Não adianta você achar que você está jogando no campo deles e fazendo aliança com eles, que você vai fazer as pazes com ele, porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Satanás vai te enrolar, porque ele trabalha com engano, ele trabalha com persuasão, e ele quer que você acredite na mentira, acredite que certas coisas são, quando elas na verdade não são, e que você não acredite que são aquelas que são. Então, se você ignorar a batalha, aí não é o Sun Tzu que disse, aí eu que estou acrescentando aqui, se você ignorar a batalha, você já foi capturado. Se você não souber que você vai ter luta, e que a luta é séria, que você tem que levar a sério a sua vida espiritual, Satanás já te capturou. Você já vai ser arrastado pelo inimigo, porque esse é o objetivo dele. Ele não quer só derrotar você, ele quer expor você ao ridículo. Lembra o que ele fez com Sansão? Sansão era um homem chamado, vocacionado por Deus, estava lá agindo em nome de Deus, fazendo grandes proezas em nome de Deus, mas um homem
cujo coração estava entregue ao pecado, cuja mente era corrompida, e ele sempre estava à procura de satisfazer os seus desejos particulares fora de Deus. E ele foi andando com o inimigo, fazendo aliança, namorando com o inimigo, né? Literalmente, até o ponto que os seus olhos foram vazados, e ele foi exposto ao ridículo, colocado para arrastar lá moinho de alimento, lá estava lá, foi colocado lá numa situação, mas no final da vida ele fez grande coisa. Pois é, irmão, mas aquilo lá não valeu a pena não, você não acha não? Se ele tivesse andado com Deus em santidade, o que teria sido Sansão? Ao invés de ser uma lembrança de um homem forte, quem sabe seria uma lembrança muito diferente. Então você precisa saber que você está na batalha, e o céu é um lugar onde vão habitar aqueles que são transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Deus. É preciso a gente trabalhar e agir também nesse processo da santificação, porque nós temos responsabilidade. Nós temos que olhar, inclusive, para as pessoas que estão ao nosso lado, e não defraudar ninguém nessa questão sexual. Não defraudar. O que significa não defraudar ou não ofender ninguém? Significa que eu não posso prometer o que eu não vou cumprir. Mas tem mais, aquilo que eu prometi, porque essa parte eu falei semana passada, eu não devo prometer o que eu não vou cumprir. Isso aí é para gente que fica namorando sem propósito, não tem propósito de casar e está lá namorando. Isso é pecado, está escrito aqui, e Deus falou que dessas coisas aqui Ele é vingador. Você está com a pessoa, mas você não pretende casar com ela. Isso é pecado. Mas uma outra coisa que eu não falei na semana passada é prometer e não cumprir. Você é marido, você é mulher, prometeu que a sua esposa seria única, você prometeu que seu marido será único e está aí, olhando para todo lado. É só fantasia, está assistindo lá. Tanto mulher quanto homem, buscando fora de casa aquilo que você só pode ter em santidade, e você prometeu. Então é defraudação, é mentira. Nós precisamos andar em santidade. Veja que a ênfase aqui está falando da volta de Cristo, está falando, vivam em santidade, vivam em santidade, irmãos, porque é bênção. Não é só uma questão negativa, para com isso, viva a plenitude. Deus tem plenitude para você. Na quinta-feira, nós pregamos aqui, não fui eu, foi Afonso e a Débora, falando sobre solteirice e casamento, e a bênção que é. E você que acha que está solteiro, e que você precisa de um casamento para ser feliz, para ser completo, está errado, porque você precisa de Jesus Cristo. Se você entrar para um casamento achando que é o casamento que vai fazer você feliz, já vai dar problema, porque você tem que equilibrar a sua vida em Deus. E se você está num casamento, está cheio de complicação aí, e buscando a solução em primeiro lugar é a sua vida com Deus. A Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o marido incrédulo. Ela não fala que ela muda o marido incrédulo, mas fala que ela santifica o marido incrédulo. Por quê? Porque ela está com a sua mente no Senhor, ela está com a sua confiança no Senhor, e até os seus filhos, segundo a Bíblia, são abençoados, mesmo se o marido for incrédulo. Mas fala isso para a mulher, ou para o marido, sempre do mesmo jeito, que se casou antes de conhecer a Cristo, e agora tem uma pessoa, um companheiro, uma companheira que não é crente. A Bíblia diz, não abandone, viva com ele, e viva em santidade, e honre essa pessoa. Está entendendo, irmãos? Irmão, falar da volta de Jesus é falar do nosso dia a dia, da nossa maneira de viver, do arroz com feijão da nossa vida. Sobre essa questão também eu não falei na semana passada, mas eu quero dizer agora, você precisa ter alvo no seu crescimento espiritual. O nosso alvo é Cristo, é viver e ser como Cristo. E essa meta, o apóstolo Paulo disse o seguinte, ele buscando servir ao Senhor, Filipenses a partir do verso 12 do capítulo 3, ele diz assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que interessante, né? O apóstolo Paulo escrevia muito bem, né, irmãos? É difícil até de entender, assim, ele é tão bonita a escrita dele, porque ele diz assim, olha, eu não sou perfeito, ou seja, eu não sou santo, mas eu estou
prosseguindo para conquistar aquilo pelo que Cristo me conquistou. Ele está dizendo, Cristo me conquistou para que eu conquistasse a santidade, a santificação. Esse é o propósito de Deus, que em outro lugar ele vai dizer claramente, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, aqui está aqui em 1 Tessalonicenses. E ele diz assim ainda, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não cheguei lá, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e caminhando para as que diante de mim estão. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava preso no seu passado de pecado, o apóstolo Paulo não estava preso naquilo que um dia ele fez, mas ele está dizendo, eu me esqueço dessas coisas, não é porque eu tenho amnésia, nem porque eu não levo em consideração, mas porque eu sou perdoado em Cristo Jesus. Eu sou perdoado em Cristo Jesus, então eu não sou mais definido pelo meu passado. Nós precisamos lembrar disso. O seu passado não te define. O que você fez e pecou no passado não é quem você é. Você é um filho amado de Deus e você está em Cristo Jesus e está no processo de santificação. É nisso que você deve pensar. Era nisso que o apóstolo Paulo pensava. Eu não sou controlado pelo meu passado, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor, mas também sabemos que é um processo que está em desenvolvimento na nossa vida. E nós temos duas sessões aqui nesse capítulo 4. A primeira é essa que eu falei, mas ela tem um complemento, porque essa parte da santificação se emenda ainda com outra parte que é da maneira de viver, que é do verso 9 até o verso 12. E aí eu quero lembrar aqui o que o texto diz. Ele falou sobre isso, né? Santificação e tal. Quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, mas rejeita a Deus. Você deve viver em santificação assim. E outra coisa que você deve fazer na sua vida, esperando pela volta do Senhor Jesus, é o seguinte: no tocante ao amor fraternal, verso 9, ou seja, no amor entre os irmãos, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha o que o Paulo está dizendo, irmãos. Eu nem precisava falar com vocês, porque graças a Deus vocês estão indo bem. Vocês têm amado uns aos outros. Vocês se importam uns com os outros. E mais, até pegando a Macedônia toda. Tessalônica era a capital da Macedônia. Então ele falou, olha, esse amor fraternal, vocês estão vivendo ele muito bem. Mas, contudo, né, vos exortamos, irmãos, a progredirdes mais e mais. Irmão, deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui. Muitos de vocês devem ter ouvido já aquele negócio de que tem 3 palavras no grego para amor, já viu? Eros, filéu e ágape. Que o eros é o amor sensual, é o desejo sexual, que filéu é o amor entre irmãos, de fraternidade, filéu, e que ágape é o amor de Deus, é o amor superior e tal. E aí parece que tem um degrauzinho, né? O amor sexual, você fala, o amor sexual então é atração, então é um amor assim, menorzinho. E o amor entre irmãos é aquele amor, né, de que irmão tem para com irmão, um companheirismo e tudo mais. E que o grande amor mesmo é o ágape, que é o amor de Deus. E aí parece que a gente pode amar de formas diferentes. Mas não é assim, né? Já libera perdão aí para quem te ensinou errado, porque não é assim. Sim, essas 3 palavras existem, sim, elas têm esses sentidos, mas, por exemplo, quando você pega aqui no verso 9 que fala, no tocante ao amor fraternal, ele fala filéu mesmo. No tocante ao filéu, esse amor de irmãos, vocês estão instruídos que devem ágape. Ou seja, nós devemos amar com o amor de Deus em todas as nossas relações. Então, na relação sexual com a minha esposa, eu ágape nessa relação. Na relação entre irmãos, eu com você, com meu irmão em Cristo, eu ágape nessa relação. Porque o amor que conta é de fato o amor de Deus em todas as coisas. Então o amor eros não é uma coisa separada. Não, foi só o desejo sexual, então foi ali com qualquer pessoa, de qualquer maneira. Ou assim, não, a gente, né? Não, irmão, todas as coisas. Quer saber o que é todas as coisas? 1 Coríntios 16, 14 diz assim, todos os vossos atos
sejam feitos com amor, com ágape. Todas as coisas você deve fazer com amor. A gente lembra lá de 1 Coríntios, né, capítulo 13, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, jamais acaba, etc. e tal. E vira e mexe, você vai num casamento, alguém está pregando, porque esse é o amor de Deus e tal. E é verdade, é o amor de Deus, mas não é um amor só para casais. Esse é o amor com que nós devemos agir em todas as nossas relações. Inclusive, porque eu amo a minha irmã em Cristo, ágape, de forma ágape. Não é só minha esposa, eu amo a minha irmã em Cristo de forma ágape, é que eu a respeito como minha irmã em Cristo. Isso é amar com o amor de Deus, é ter respeito pela minha irmã em Cristo, e as irmãs também pelos irmãos, no amor ágape. Então, tudo na nossa vida deve ser controlado por esse amor bíblico, porque afinal de contas, 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E outra, qual é o limite, a extensão, a abrangência desse amor? Olha o que Jesus diz em João 13, a partir do verso 34. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Opa, Jesus vai dar um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Mas no Velho Testamento manda amar. O que tem de novo? Não, porque Jesus não terminou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros como? Como eu vos amei. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmão, tem uma mentira aí do capeta aí, que o povo fica repetindo, e eu tenho que lembrar você que é mentira, né? Porque o pessoal pega um pedaço da verdade e emenda com a mentira. Aí eles dizem assim: não, a Bíblia diz que você deve amar o próximo como a ti mesmo, certo? Certo. E aí a pessoa vai e emenda assim: não, mas então, se você vai amar os outros como a si mesmo, você tem que aprender a amar você. Então você tem que ter muito amor próprio, porque se você não tiver amor próprio, você não pode amar o outro. Então, na verdade, acaba sendo um incentivo para, não, você tem que ter uma autoestima elevada, você tem que se amar, você não pode ficar aí cedendo para o outro, fazendo pelo outro aquilo que você não faz nem por você mesmo e tal e coisa. Parece muito bonito, parece até verdade. Eu estava uma vez num treinamento para líderes com o Dr. Russell Shedd, que já é falecido, mas um grande nome, assim, uma pessoa com um testemunho reconhecido na igreja brasileira, um homem de Deus, assim. Tanto que eu estava de férias, eu soube que ele estava na mesma cidade que eu estava, e fui lá para ouvi-lo. Eu não posso perder a oportunidade de ouvir. E as pessoas faziam perguntas e mandavam para ele: doutor Russell Shedd, como é que é isso, como é que é aquilo? Aí uma pessoa mandou assim: doutor Russell Shedd, fale um pouco sobre a baixa autoestima do obreiro, do pastor, do líder. Ele falou: baixa autoestima do líder? Uma coisa boa. Humildade não faz mal para ninguém. Eu gostei daquilo, porque às vezes a gente está gostando tanto da gente mesmo, que é puro egoísmo, que é contrário do amor. Eu me amo tanto que você não tem lugar na minha vida, eu me amo tanto que eu não tenho tempo para você, eu me amo tanto que eu não posso me doar por você. Agora Jesus mandou amar como Ele amou, e agora eu pergunto: como é que Jesus amou? Jesus teve tempo para nós? Ele deixou o que por nós? A glória. Ele foi até que limite? Até a morte. Então não existe essa de eu amo, mas primeiro eu vou amar a mim, depois eu amar você. É preciso amar com amor sacrificial, senão não é um amor de Deus. Você já está pronto, irmão? Você já está perfeito nisso? Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Nós precisamos progredir, essa é a direção. Então nós temos esse dever de amar uns aos outros dessa forma. É isso que a palavra de Deus diz. Qual que é o alcance? Interessante que esses irmãos aqui, novos na fé, mas já o amor deles, diz o apóstolo Paulo, que estava alcançando toda a Macedônia. Igual eu falei para você, Tessalônica era a capital da Macedônia, é igual Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ele está dizendo, em toda a Macedônia, porque o apóstolo Paulo estava andando pela Macedônia. Todo lugar que eu chego, irmãos, eu ouço falar do amor de vocês. É como se ele dissesse assim: eu cheguei no norte de Minas e eu ouvi falar do amor da igreja em Belo Horizonte. Eu fui no sul de Minas e eu ouvi falar do amor, da maneira como vocês têm tratado uns aos outros, cuidado uns dos outros. Olha, vocês são exemplo. E aí?
Tá bom? Não, mas tem que progredir mais e mais. O apóstolo Paulo fala para eles, mas dá para melhorar, dá para progredir. Estamos todos nesse processo, irmão. Isso é santificação. Então não tem limite para o amor, não tem limite para o perdão, não tem limite para o evangelho da graça, que também em termos de extensão precisa chegar a todos os lugares. O amor não pode ter limite, também por isso na pregação do evangelho, a todas as pessoas. Como é que eu devo esperar pela volta de Cristo? Há uns anos atrás aí, um pouco mais de um século, algumas pessoas já fizeram isso, vários grupos já fizeram isso, mas um determinado grupo aí marcou a volta de Jesus, gente. Marcaram, né? E o povo que estava acreditando que Jesus ia voltar na data tal, quando estava chegando o dia, eles pensaram assim, gente, como é que nós vamos esperar pela volta de Jesus, né? Eles tiveram várias ideias. Então, algumas pessoas mandaram fazer roupa branca. No dia de Jesus voltar vestindo cinza? Não, voltar de branco, né? Fizeram roupa branca, subiram para cima dos telhados. Imagina o mico, hein? Como é que será que Jesus vai gostar mais? Já vou ajoelhar. Nossa, já está doendo o joelho. Vou levantar. Fizeram isso. Será que você também está aguardando a volta de Jesus assim, procurando pistas? Pois nós estamos ensinando para você aqui, biblicamente, que estar preparado para a volta de Cristo não é dessa maneira, é com uma vida sendo transformada por Deus. Irmão, mas também teve mico lá no tempo dos Tessalonicenses, sabe por quê? Porque, como eu disse para você, como crianças, né, como gente que tinha pouco conhecimento, eles andaram fazendo umas bobagens lá. Sabe o que eles fizeram? É disso que fala o verso 11 e 12. As pessoas pensaram o seguinte, algumas pessoas falaram assim, mas Jesus vai voltar em breve, né? Então por que eu estou trabalhando? Para que eu vou continuar trabalhando? Jesus vai voltar, daqui a pouco Jesus volta. E aí, trabalhando com besteira. Aí o povo começou a parar de trabalhar. E começou a viver da custa do outro, né? Porque você parou de trabalhar, vendeu o que você tinha, gastou o que você já tinha lá, pronto, parou de trabalhar. Aí chegava lá na casa da Regina, falou, Regina, minha irmã, glória a Deus, Jesus está voltando, né, Regina? É mesmo, meu filho, mas fala rápido que eu estou trabalhando aqui. Não, Regina, inclusive é sobre isso mesmo que eu quero falar com você. Primeiro é o seguinte, né, acabou as coisas lá em casa e eu estou precisando filar a boia aqui na sua casa, até Jesus voltar, beleza? Como irmã em Cristo, né, amor fraternal, você vai até me receber, não é? E aí eu vou, tá bom, então pode comer aqui, não, você tá, não, é porque Jesus vai voltar. Aí depois eu comecei, Regina, você devia parar de trabalhar também. Por que você está fazendo isso aí, mexendo com esses trabalhos aí? Jesus está voltando. Aí começou o povo a parar de trabalhar. E aí o povo de fora da igreja, falou, aquele povo daquela seita doida ali, eles param de trabalhar, um fica vivendo à custa do outro. E aí, como você não tem nada para fazer, que você não trabalha, você começa a ir para a casa dos outros, né? Ô Regina, já que eu vou almoçar, eu vou mais cedo para sua casa. Aí começa a me meter na sua vida. É disso que ele está falando aqui, e diligenciados por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. O apóstolo está dizendo, gente, vocês já estão dando mau testemunho. Não falei nada disso para vocês que tem que parar de trabalhar. Eu mesmo trabalho. Se eles conhecendo o testemunho dele, né? Quando precisa aqui, meu filho, eu pego no pesado aqui igual todo mundo. Que isso que não vai trabalhar? E aí ele está, disso que ele está falando. Então, aqui olha, viver tranquilamente. Vocês estão inquietos por quê? Tá, Jesus vai voltar, mas calma. Vamos viver a vida. Cuide da sua vida. E aí tem que colocar um detalhe aqui, porque esse cuide da sua vida e não se meta na vida do outro, não diz respeito àquilo que é o conselho de Deus, o aconselhamento, falar de Deus com a pessoa, a corrigir alguém que a palavra de Deus nos ensina, corrigir aquele que está errado, com espírito de brandura, mas corrige. Agora, corrigir com a palavra de Deus, é aquele negócio, irmão, pode me procurar para a gente conversar, se você tiver com dúvida, alguma coisa, mas eu não vou dizer para você, e assim que eu ensino todas as pessoas, todos os líderes da igreja, eu não vou dizer para você o que você deve fazer da sua vida. Se você deve pegar um emprego ou não deve, se você deve casar ou não deve, se você deve fazer isso ou não deve. Eu vou conversar com você para que você preste atenção no que a Bíblia diz. E eu posso ter uma opinião a respeito da sua vida.
mas eu vou fazer de tudo para eu não falar com você qual é a minha opinião. E se eu falar, eu vou falar assim: eu estou te dando uma opinião, mas você tem que tomar decisão, porque é a sua vida. Você não pode depois falar assim: eu fiz isso porque o pastor falou, porque o fulano falou. Não, irmão, é a sua vida. Jesus te deu a sua vida. Então não posso agir como dominador na sua vida. Cuide eu da minha vida, mas fale eu para você da palavra de Deus, para você tomar as suas decisões. Mas aqui o povo estava andando desordenadamente. E inclusive, irmão, não caiu a ficha não. Depois nós vamos pregar 2 Tessalonicenses, mas já vou dar um versículo aqui. 2 Tessalonicenses 3:11. O apóstolo Paulo tem que falar mais claramente para eles ainda, dizendo assim: pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertir como irmão. Então, ele aumentou o tom, falou a mesma coisa, e disse: mas também, irmãos, trate bem esse irmão. Não fala: esse aqui não é crente. Não, é crente. Ensina ele se ele precisa ensinar, se ele precisa ser ensinado, e até exorte ele se precisa ser, exorte não, adverte ele se ele precisa ser advertido, mas considere ele como irmão. Irmãos, cabe aqui um parêntese, porque nós temos que fazer aplicação para a nossa vida. Há uma diferença grande entre uma pessoa que está sem trabalhar por iniciativa própria, por, desculpa a expressão, vagabundagem, e a pessoa que está procurando trabalho, mas não está conseguindo uma recolocação. Nós estamos num tempo muito difícil. Tem aí uns 14 milhões de desempregados no Brasil, fora os desalentados, que são aqueles que já desistiram de procurar. Então, muito cuidado antes de julgar um irmão que não está trabalhando. Você não conhece a vida dele, então já cuide da sua, que aqui também tem, né? Já cuide da sua. Cuidado para você não acusar no seu coração uma pessoa que está buscando, está desejando e não está conseguindo. Hoje em dia você é muito novo, não tem experiência, não consegue trabalho. Mas se você for muito velho também, de repente o mercado não te quer. Então, antes de apontar o dedo para alguém que não está trabalhando, a questão aqui era diferente. As pessoas que falam: Jesus vai voltar, vão parar de trabalhar, estavam andando desordenadamente, se metendo na vida dos outros. Isso é diferente de alguém que está buscando trabalho e tudo e não está conseguindo. Essa a palavra de Deus nos exorta a ter esse amor fraternal, cuidar uns dos outros. Eu divido o pão com você, nós dois vamos comer. Agora, se você quer viver às custas dos outros, na malandragem, aí, né, é outra questão. Então, essa primeira parte, eu diria que é Deus dizendo assim: como é que você deve viver e agradar a Deus? Como é que eu quero encontrar você na minha vida, meu filho? Andando em santidade e amor. Agora, a segunda parte que eu quero falar para você aqui, do verso 13 até o 18, é como é que você deve também viver à espera do Senhor Jesus, andando em esperança. Andando com grande esperança. Dá para ter esperança vivendo do jeito que nós estamos vivendo, com as lutas que nós estamos? Sim. E qual é a razão da nossa esperança? É porque a Escritura, ela nos dá uma visão não somente do aqui e agora, mas ela nos dá uma visão de futuro. O reverendo Hernandes, em um estudo que ele estava dando, ele disse o seguinte, que vou abrir aspas aqui para colocar o que ele falou. Ele disse assim: a história não é cíclica como pensavam os gregos, não caminha para um desastre como pensam os existencialistas, mas ela é linear e caminha para a consumação como descrita nas Escrituras. Então, algumas pessoas acham, né, quem é de umas religiões aí, espíritas, né? Você morre e depois você reencarna e fica um ciclo, as coisas vão se repetindo para você ir se aperfeiçoando. Essa ideia vem de religiões hindus, né? O hinduísmo pensa assim: você pode voltar como uma barata, uma minhoca, ou pode voltar como uma pessoa. Você tem 7 chances, lá no hinduísmo você tem 7 chances para voltar. Já no espiritismo não, você não encarna como barata nem minhoca, você só como gente mesmo. Mas essa é uma ideia, sabe? Que a vida é uma eterna reencarnação, e voltar e voltar e voltar. Não é isso que a Bíblia diz.
Também não é morreu, acabou. Que é como as pessoas existencialistas pensam: não, eu tenho que fazer tudo aqui agora, porque a vida é só isso aqui, né? Eu estou ficando velho, já vi gente chorando porque é velho. Conheço crente que precisou às vezes de uma exortação. Talvez você está precisando de uma exortação, e você sabe que exortar é colocar do lado, né? Não é xingar, admoestar que é. Estou falando da linguagem bíblica. Quando a Bíblia fala em exortar, é pôr ao lado, né? Inclusive Timóteo, Paulo escreve para ele: trate os mais velhos como pais. Então não é para xingar a pessoa, vai falar a verdade com ele. Ele falou: meu irmão, você está triste porque você não dá conta de carregar um saco de cimento mais, você aguentava quando você era novo? Você devia dar glória a Deus, você não precisa carregar o saco de cimento hoje para viver. Você carregava o saco de cimento, não é porque você gostava não, que eu nunca vi ninguém gostar de carregar saco de cimento, mas você carregou porque você precisava, era seu trabalho. Agora você está aí com o cabelo branco e está aí reclamando: quando eu era novo, quando eu era nova, eu fazia isso, fazia aquilo. Você tem que se alegrar na vida eterna. Mas eu vou morrer. Para de chorar que vai morrer, filho. Você vai morrer, vai para a glória, vai para a presença do Senhor. Isso é infinitamente melhor. Então não é que nós estamos desejando a morte, porque enquanto nós estamos vivos, sabemos que Deus tem um propósito na nossa vida, mas precisamos parar de chorar, porque nós estamos às vezes convencidos pelo mundo. O mundo fala que você só vale o que você tem no bolso e o que você dá conta de fazer, mas para Cristo você é filho amado. Pensa nos seus filhos valem para você o quê? O que eles podem te dar? Ou tem um amor aí que é superior a tudo que eles possam te dar? É um amor que Deus deu para você, só para você ter uma vaga ideia do amor que Deus tem por você. Então nós precisamos andar em esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. E aqui é um perigo de você ser um ignorante. Olha o que o verso 13 fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram. Você ignorar o que vai acontecer depois da morte. Você sabe o que vai acontecer depois da sua morte? O que acontece depois que você morrer? A palavra de Deus esclarece. Mas aqueles que não têm clareza, eles vivem em tristeza. Eu me lembro não é que a pessoa tem medo da morte. Tem muita gente que não acredita em vida após a morte, mas que não tem medo de morrer. Não vou morrer, não vou sentir nada. Então ele se... Tudo bem. Mas eu lembro de uma entrevista com o Chico Anísio, aquele humorista, né? E a pessoa perguntou: e aí, Chico, ele já velho, né? Você tem medo da morte? Ele disse: não tenho medo da morte, mas eu tenho pena de morrer. Porque na cabeça dele morreu, acabou. E aí ele falou: que pena, né? Uma pessoa criativa, fazia personagem, tinha muitas ideias, muitos projetos. Ele via que iam acabar todos os projetos, todos os planos. Ele falou: eu tenho pena. Então são pessoas que vivem sem esperança, que vivem tristes, que quanto mais envelhecem, perdem a capacidade, perde a força, perde a coisa, vai ficando triste, porque acha que ele vale a força que ele tem. Irmão, irmã, você tem Jesus Cristo na sua vida, você é filho de Deus. Você não vale quanto você pesa, você não vale quanto você tem, você vale o amor de Deus pela sua vida. E nós não sabemos o dia da nossa morte. Tem gente que morre novo, tem gente que morre velho, mas aqui tem clareza sobre o que acontece quando nós morremos. Então, veja o que o verso 14 diz, e aí nós vamos entender o papel que a ressurreição de Jesus tem na nossa esperança. Olha, verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Se você crê, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo nenhum você vai passar, vai ter vantagem sobre aquele que já morreu. Aqueles que já morreram, eles têm algumas vantagens sobre nós hoje, no tocante à volta de Cristo. E eu vou explicar quais são essas, que vantagem é essa. E ele diz aqui no verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vantagens que a pessoa tem. Nós não vamos passar na frente na vantagem deles, porque a pessoa que morre em Cristo, e se você morrer nessa noite, irmão, eu até não quero que você morra não, porque eu sou egoísta, eu quero você comigo. Mas eu sei que se você morrer, você está melhor que eu. Por quê? Porque aquele que morre, o corpo vai para a sepultura, mas o espírito
que é alma e espírito é a mesma coisa, tá? Não é duas coisas diferentes, não. Se você quiser eu te explico depois, mas fica com essa aí. Aquilo que é a sua parte espiritual, o seu espírito volta para Deus, vai para Deus. E a Bíblia diz então que os mortos em Cristo, eles já estão com o Senhor. Nós não vamos preceder os que dormem. Por quê? Porque eles já estão com o seu espírito santificado na presença de Deus. Então nós não vamos passar na frente deles, porque eles já estão com essa vantagem, porque já é infinitamente melhor, como dizia o apóstolo Paulo. Mas aqui ainda diz que o que acontece na volta de Cristo? Aí eles vão ressuscitar primeiro, eles vão ter corpos transformados. Então você já fica sabendo que, morrendo antes da volta de Cristo, seu corpo vai para a sepultura, mas o seu espírito vai para Deus. E lá você estará em gozo, em alegria, em plenitude na presença do Senhor. Mas isso não é tudo. Por quê? Porque tudo fica completo na volta de Jesus. Porque na volta de Jesus, aí você ou eu que tivermos morrido, vamos ter novos corpos, corpos transformados, corpos glorificados. A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Você sabe que dorme, e aqui está falando de morrer, né? É só uma maneira bonitinha de falar, morreu. Ele é a primícia dos que dormem por quê? Mas não tem várias pessoas que ressuscitaram, que a Bíblia registra? Sim, mas todos eles ressuscitaram e morreram de novo, porque eles ressuscitaram nesse mesmo corpo, no corpo que eles tinham. Mas Jesus Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Você se lembra como que era Jesus? Como que ele entrava nos lugares, como que ele se manifestou? Então ele tinha, e você terá, corpo. Então não pense que Jesus vai salvar sua alma e o corpo é mau. Não, você terá um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Então na volta, esses que morreram em Cristo ressuscitarão. Algumas pessoas falam, não, mas pessoa que está falando dormir, a pessoa morre, ele vai ficar na sepultura. Não é isso que a palavra diz. Como que não é? Como é que foi a conversa de Jesus com aquele sujeito que estava ao lado dele, que falou, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo na sepultura ou estarás comigo no paraíso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, logo que ele morreu, ele foi para a presença de Deus, porque ele creu em Jesus. Ele falou aquelas coisas porque ele creu em Jesus. Ele dizia para o outro aqui, você não, nem estando nessa situação, você não se arrepende? Nós merecemos estar aqui, reconhecimento de pecado. Mas ele nunca pecou, reconhecimento da santidade de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Tu és o rei do universo, o Filho de Deus. Ele fez uma declaração de fé, ele aceitou Jesus. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo, não na sepultura, mas estarás comigo no paraíso. Irmãos, só para você ficar com mais clareza disso aí, mas sendo bem rápido, a Bíblia diz, pegando só Apocalipse, sem passar 1000 versículos aqui, os que morrem no Senhor, segundo a gente lê em Apocalipse, eles estão clamando na presença de Deus, capítulo 7, verso 15, eles estão descansando no Senhor, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, capítulo 14, verso 13, eles veem a face de Cristo, capítulo 22, verso 4, eles estão trabalhando e servindo, capítulo 22, verso 5, eles estão reinando com Cristo, capítulo 20, verso 1 a 4, então, irmãos, eles estão ativos e conscientes, mas não estão completos, porque estarão só na volta de Cristo. Esse é o momento que nós chamamos na teologia de estado intermediário. O corpo está na sepultura, mas a alma está no céu. No céu, mas eles têm o céu, eles têm a presença de Deus, mas eles ainda não têm a terra, porque haverá novo céu e nova terra. E o que diz aqui no texto é, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós também seremos, tudo isso numa fração de segundo, irmão. Como disse Jesus, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e nos encontraremos com Cristo. É interessante porque o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, dando essa explicação, ele está comparando um pouco a volta de Cristo
com o que acontecia quando César, o imperador romano, visitava uma cidade. Se César, o imperador, que era o mais poderoso do mundo, fosse visitar uma cidade, quando ele estava se aproximando da cidade, aquela cidade mandava uma comitiva para se encontrar com ele. Lá vinha César com seus exércitos, com toda a sua pompa, os seus dignatários, tudo lá, aquela coisa linda, chegando, lá vinha o pessoal da cidade para recepcionar César, e eles entravam com ele, fazendo um cortejo, entrando pela cidade, mostrando a glória de César e falando: eis aí o imperador. Aí o apóstolo Paulo fala assim: gente, isso aí não é nada diante da volta de Cristo, é mais ou menos assim, mas olha quem é que vai recepcionar, olha como é que são os eventos, não é uma comitiva que vai, os mortos em Cristo ressuscitam. Olha a ordem aqui, verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, autoridade de Deus no dia e na hora da vinda, ouvindo a voz do arcanjo aqui, a gente sabe que a Bíblia não fala muito sobre as ordens dos anjos, tá? Gente que fica falando: mas esse anjo é isso e faz aquilo, é meio que suposição. Mas o arcanjo, ele dá a ideia de uma autoridade maior, é um anjo maior. E a Bíblia fala que Miguel, por exemplo, é arcanjo. Não sei se ele é o único, não sei como é que é isso, não. Por que eu falo que eu não sei? Porque a Bíblia não fala, que alguém te falar aí é invenção da sua cabeça. E aí, a voz do arcanjo, ou seja, chamado, a convocação dos anjos, lá vem Jesus com as hostes celestiais, e eles se aproximam, e aí é convocado quem? Para se encontrar com ele nos ares. É convocado os que morreram em Cristo, e são convocados nós, os que estivermos vivos, e nos encontraremos com ele nos ares, e então vem para a terra. Então tem a consumação, então tem o juízo final, então tem o desfecho de todas as coisas. Mas tem gente que fala, pastor, que Jesus vem e ele vai sequestrar a igreja, vai arrebatar a igreja, e pega aqueles versículos: estarão 2 no campo, um será tomado e levado o outro, estarão 2, será tomado um e levado o outro, e eles interpretam isso como se Jesus fosse voltar primeiro para buscar a igreja, aí depois tem a grande tribulação, a igreja fica lá no céu, nas bodas do Cordeiro, aí depois vem de novo. Irmão, eu conheço essa doutrina aí, e essa doutrina, não sei se você sabe, ela é bem novinha na teologia, ela tem uns 200 anos. 200 anos é muita coisa, 200 anos é muita coisa para você, mas a igreja tem 2000 anos, e de 200 anos para cá surgiu algumas pessoas com essa interpretação, apesar dela ser maioria no Brasil, porque a maioria das pessoas no Brasil acreditam nisso, mas isso vem dessa teoria aí que não, se você estuda a Bíblia, irmão, eu posso te ensinar depois, te dando mais dados, agora eu estou pregando, então tenho só que falar. Nessa teoria aí, parece que Jesus volta umas 4 vezes. Ele vem nas alturas, aí leva a igreja, depois volta, aí tem o Armagedon, aí depois volta, aí tem o milênio, eles separam tudo por uma interpretação equivocada da Bíblia. O que Jesus diz que vai ser? Porque a pergunta é: nós vamos passar pela grande tribulação ou não vamos passar pela grande tribulação? Quando Jesus fez aquele sermão profético, já preguei esse sermão aqui, você procurar lá no nosso canal, lá no YouTube, lá no nosso aplicativo, você vai achar. Ele fala: então vai haver isso, aquilo outro, são o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Depois vai vir uma tribulação tão forte que, se ela não fosse abreviada, nem os escolhidos conseguiriam suportá-la. Mas peraí, uma tribulação grande tal que, se não for abreviado, os escolhidos não vão suportar? Então os escolhidos estão passando a tribulação. Essa é a grande tribulação. Então, irmãos, nós estamos vivendo aí, possivelmente, esse princípio das dores. Ainda não é o fim, a grande tribulação vem aí. Não sei se o que a Bíblia me ordena é esperar para qualquer momento. Não sei quando ela vai ser, porque a Bíblia não dá data, mas vem aí a grande tribulação, vem aí o anticristo. Semana que vem a gente começa a pregar sobre o anticristo, e semana que vem não, na quinta-feira, e
são os eventos. Jesus Cristo escreveu dessa forma. Então tem gente que aprendeu sobre a volta de Jesus com a novela Apocalipse, da Record. Ô irmão, aquilo lá ainda vem, é uma cópia um pouquinho, aquele roteiro vem de uma série de livros chamada Deixados para Trás, que eu costumo chamar de Passados para Trás, porque não é daquele jeito que a Bíblia, sabe? Irmão, quando eu fui para o seminário, eu era dispensacionalista. Eu explicaria para você, tintim por tintim, como é que ia ser a volta de Cristo dentro desse... O seminário é maravilhoso, irmão. Você estuda... Não, vamos lá. Aí, não dá para você continuar. Se você estudar a Bíblia, você não continua dispensacionalista de jeito nenhum. Você vê que não é coerente. Não bate as coisas. Então, essa é a descrição da volta do Senhor Jesus. A palavra de ordem, autoridade exclusiva do Senhor. Na sua volta, nós vamos ver isso mais em 2 Tessalonicenses, ele matará o anticristo pelo sopro da sua boca, né? Palavra de juízo, aqueles que estiverem à sua esquerda nessa volta, aí vai haver o juízo final, né? Nós vemos ali essa voz do arcanjo, né? Toda essa comitiva que eu expliquei aqui, essa trombeta de Deus. É interessante porque a trombeta servia tanto para chamar para a festa como para chamar para a guerra, e no nosso caso são as duas coisas ao mesmo tempo, porque é festa para nós por causa da eternidade com Cristo, mas é o desfecho do juízo final para aqueles que ficam. Então é guerra, é o pior momento para eles. E nós passaremos sim pela grande tribulação, nós vamos passar por muita perseguição ainda. Não tem arrebatamento secreto da igreja, todo olho verá. A volta de Cristo é um evento único. O Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos arrebatados, piscar de olhos, juntos com os mortos, estaremos lá descendo com Cristo, a consumação para sempre com o Senhor. Termino com a seguinte consideração para nós orarmos aqui. Conheço um jovem que quis entrar para as forças aí de segurança e tal, foi lá fazer um teste lá para servir numa das forças de segurança aí de Minas Gerais. Aí ele achou que ele estava preparado para todos os testes, fez as provas, passou, aí teve o teste físico, corrida, tudo mais. Aí tem um teste físico lá que é fazer a barra. Você vai lá e tem que... Algumas vezes lá, não lembro mais quantas vezes, nem são muitas vezes, irmão, mas só que o trem é difícil de fazer. E ele estava acostumado a fazer a barra de uma certa forma, assim. Mas na hora que você vai fazer lá tem que ser assim. E aí, o que acontece? Ele é um jovem forte, pulou lá, barra, fez a primeira, não conseguiu fazer a segunda. Aí o examinador lá, com a câmera ligada, ele falou assim: olha, eu vou deixar a câmera ligada aqui, você pode ficar pendurado aí o tempo que você quiser, mas você tem que me dar as barras. Se você conseguir, você está aprovado. E para vergonha dele, ele teve que soltar a barra, porque ele não dava conta. Tentou, não conseguiu. Porque ele achava que ele estava preparado, mas ele não estava preparado. Eu tenho que dizer para você que na volta de Jesus, muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome, eu fiz isso e aquilo. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca tive relacionamento. Não é que Deus não sabe, Ele sabe quem é todo mundo, sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um, mas Ele não tem relacionamento com aquele que não procura ter relacionamento com Ele. Ou seja, é obra de Deus, é Ele quem faz na sua vida, que desperta você, mas Ele desperta você para andar com Ele. Aqueles que hoje não têm o desejo de andar com Deus, lamento, não tem salvação aí. Não quero. Aquele que é salvo, que crê em Jesus, ele chora pelos seus pecados, ele não quer uma vida de pecado, ele busca uma maneira, ele faz exercício espiritual, ele tem disciplina com a sua própria vida. O apóstolo Paulo falou: nós estamos correndo uma corrida, irmãos. Eu não quero, no final dessa corrida, depois de ter ajudado a muitos, ser eu mesmo desclassificado. Então você tem que saber
que você precisa ter responsabilidade com a sua vida espiritual. E se você não tem responsabilidade com a sua vida espiritual, pode ser, muito provavelmente, que você precisa, na verdade, nascer de novo, entregar a sua vida a Cristo e entender que a vida cristã é uma luta, é uma batalha, e você precisa lutar pela sua vida, porque é uma luta de vida ou morte, e morte eterna. Seja responsável, não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue a pessoas, não se apegue a coisas, não se apegue a situações, porque Jesus Cristo vem, né? Jesus Cristo vem, você fica. Diz que tinha uma igreja que o nome da igreja é Jesus vem, você fica. Igreja evangélica, Jesus vem, você fica. Mas fica mesmo, é verdade. Porque você fica onde? Fica no engano. Você acha que dá para ir empurrando com a barriga? Converse com Jesus no final da linha. Oh, Senhor, então eu era mesmo estando na igreja, Senhor. Liga para o pastor Enoque, pergunta se ele não me conhece. Pastor Enoque, não adianta o pastor Enoque te conhecer, não. Jesus tem que conhecer você. É Deus que tem que conhecer você. Seu compromisso é com Deus. Agora, a igreja faz parte? Faz, porque é a ordem de Cristo. Inclusive, a ordem de Cristo é para a gente se ajudar nas nossas dificuldades. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo aqui precisa de ajuda, começando do pastor. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós precisamos de exortação, todos nós precisamos de admoestação, todos nós precisamos ser ensinados na palavra. Às vezes as pessoas falam comigo: pastor, você vem com uma palavra muito dura. Eu falei: irmão, você não sabe o tanto. Não posso, eu acabei de apanhar lá em casa, agora eu não posso dar um couro em você também? Porque o remédio que eu dou para você, irmão, é o remédio que eu bebo. Essa palavra é para mim também. Eu também estou à procura da santificação da minha vida. Eu não estou melhor do que vocês. Eu estou no mesmo campo de batalha, na mesma luta. Eu sou tentado pelas mesmas coisas que você. Eu também tenho os desejos que você tem. Só não estou aí me entregando. Só não vou deixar o Satanás bater na minha cara. Pelo menos, irmão, eu estou lutando. E quando eventualmente eu caio, eu recorro à graça de Jesus Cristo. E eu tenho sido perdoado e transformado, e a minha vida vai caminhando para frente, e é isso que Ele tem para você. Então, o rapaz lá, para você não ficar aí nessa tristeza, o rapaz lá não conseguiu, ele voltou, ele treinou, ele se esforçou, ele passou na prova, ele se inscreveu de novo, passou na prova. Talvez seja o que você precisa hoje, tomar uma decisão, falar: eu perdi até agora, mas eu não quero continuar perdendo, eu vou buscar o Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu conto com o poder de Deus, não comigo mesmo, eu confio na graça, eu tenho esperança, essa volta de Jesus vai ser para mim. Se você morrer, irmão, é Jesus voltando para você, você estará preparado para a sua morte. Eu estou preparado para morrer, você está? Eu chego quase a ter vontade de morrer, só que eu descobri que isso é pecado, né, irmão? Não pode querer morrer não, irmão. Não pode não. Por quê? Porque nós estamos aqui por um propósito de Deus. O que Deus quer não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Eu prefiro morrer. Não prefira morrer não, prefira viver na presença de Deus. Busque a santificação. Mas eu não estou conseguindo, eu não prefiro morrer. Não prefira morrer não, irmão, prefira viver em Cristo Jesus, creia no poder de Deus. Escuta as testemunhas, todos que passaram por esse mundo testemunhando da graça de Deus, são pecadores igual a você, mas que creram na graça de Jesus e viveram pela fé e foram salvos, não pelo que eles fizeram, mas pelo que Cristo fez na cruz. Essa é a nossa confiança. Confie em Deus, Ele vai tirar você daí, se você está num buraco aí que ninguém sabe. Então esteja preparado para a grande tribulação, sim. Na vossa luta contra o pecado não tendes chegado até o sangue, diz Hebreus capítulo 12. Você precisa, e eu preciso, crescer mais e mais nessas coisas. Aos vencedores, lembra como começou o culto? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor darei um novo nome. Ao vencedor, vencedor somos nós, irmãos, mas vencedor é só quem luta. Se você não lutar, não venceu nada. Então não fica com raiva das lutas da sua vida, não. Eu queria que não houvesse luta na sua vida, nem na minha, e porque eu sou muito pecador, eu preferi que não fosse da minha, tivesse que ser alguém, fosse você, Regina, só na sua vida, tá? Não, irmão, nós estamos no mesmo barco, mas nesse barco, quem é que está nele, hein?
Quem que está no nosso barco? O Senhor Jesus. Vamos orar? Fica de pé aí. A sua luta pode ser do tamanho que for, ela não é maior do que o poder de Deus, não é maior do que Jesus, não. A sua tristeza não é maior do que a alegria que o Espírito Santo quer gerar no seu coração, pela presença dEle, pelo poder dEle. Creia. Se creres, verás a glória de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus na sua vida, irmão, em você. Não é só milagre ao redor de você, não. O maior milagre é Jesus na sua vida, fazendo de você um servo, uma serva, um filho, uma filha, amados por Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, eu sei que tudo aquilo que se levanta contra nós vai cair. A tua palavra revela, vai cair Babilônia, vai cair o anticristo, vai cair o falso profeta, vai cair a morte, vão cair os ímpios, mas nós vamos viver num novo céu e numa nova terra, porque as primeiras coisas vão passar e eis que novas se farão todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa promessa é para hoje, porque há um lugar na tua presença onde o pecado não tem lugar, onde nós estaremos completamente livres da presença do pecado. Obrigado porque hoje nós estamos livres da culpa do pecado, porque Jesus Cristo assumiu a nossa culpa. Nós estamos livres do poder do pecado, porque maior é o poder do Espírito Santo na nossa vida do que o poder da nossa carne de voltar-se para o pecado. Mas, Senhor Deus, seremos livres da presença do pecado, porque na eternidade não tem mais o mundo agindo contra nós, não tem mais Satanás lutando contra nós, e o nosso próprio corpo vai ser glorificado, já não tem mais a carne buscando fugir do Senhor. Antes, tudo que nós sempre vamos querer e buscar é a tua presença. Mas hoje, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor tome a nossa vida, o nosso coração, a nossa história e nos dê a vitória que há no nome de Cristo Jesus. Estende a tua mão para nós, Senhor Deus. Nós dependemos do Senhor e confiamos nessa palavra, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, assim que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Vamos viver na fé, vamos viver na presença do Senhor. Amém? 24 horas por dia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus.